Bom dia, meus amigos, as minhas amigas que estão participando neste estudo hoje da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro Exerce-se em Piedade e, principalmente, estamos estudando hoje 2 capítulos. Os assuntos de hoje são os assuntos de autocontrole e fidelidade. Eu vou dizer que eu creio que estes assuntos sejam 2 assuntos mais importantes para qualquer pessoa que está no ministério. Porque a conversa de hoje será honesta, franca. Há muitos desafios na vida pastoral, a vida missionária, tentações em que a pessoa vai até se achar em certas situações em que autocontrole está em declínio. E simplesmente isso não pode acontecer no ministério. Precisamos ser pessoas constantemente desenvolvendo autocontrole. Precisamos ser pessoas definidas por fidelidade. E eu vou dizer nesta introdução, o assunto de hoje é desafiante. Mas o alvo de hoje, isso é o alvo que eu queria alcançar na minha vida. Eu queria ser a pessoa que nós estamos descrevendo hoje, que seja uma pessoa sempre mostrando autocontrole e definida por fidelidade. Deixe o Espírito Santo falar na sua vida. Áreas em que você precisa crescer, mas dá para você a esperança que eu queria, pela graça de Deus, tornar cada vez mais esta pessoa mostrando autocontrole e fiel em todos os meus relacionamentos. E para nos facilitar em nossa conversa de hoje, eu queria passar a palavra para o pastor Roberval, que vai até ser nosso facilitador de hoje, conversando e contemplando este assunto tão importante para cada um de nós no ministério e na vida cristã. Pastor Roberval, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Mark. Deus abençoe. E para mim é um grande privilégio estar aqui com esses amados irmãos que têm aí me abençoado e ajudado a enriquecer minha vida com a palavra de Deus, com aquilo que a gente tem aprendido e discutido aqui. Eu sou o pastor Roberval, moro em São Bernardo do Campo, estou pastoreando a igreja Betel aqui, sou casado com a Solange, tenho 3 filhas, uma já no Senhor, a Késia, estaria completando 20 anos agora, tenho a Júlia com 12 e a Raquelzinha com 9 anos. Eu queria ouvir os meus irmãos também se apresentando aí, dizendo a igreja, o nome. Ok, eu sou o pastor Francimário, pastoreio a Igreja Batista Manancial em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Sou casado com a Juliana há 17 anos. Somos pais da Heloíse, de 8, da Alice, de 2. E é um privilégio poder estar com os irmãos nesta manhã para considerar a palavra de Deus e certamente será um momento muito especial na presença de Deus. Obrigado, pastor Roberval. Bom dia a todos, graça e a paz, Senhor Jesus. Eu sou o missionário Carlos, resido aqui em Guaianazes, extremo leste da capital, sou casado, minha esposa Elza, tenho 3 filhos, 3 netos e um que está por vir novamente para completar o quarteto abençoado de Deus. Pertenço à primeira igreja batista aqui em Guaianazes, né? Fiz um trabalho de 9 anos ali na plantação de igreja em Milagres, no Ceará, do qual pastoreamos a igreja ali e ainda estamos ali dando um apoio aos amados irmãos. Peço a Deus que esse seja um tempo de qualidade para mim aprender e para que todos nós possamos aprender através da palavra do Senhor. Pastor. Bom dia a todos mais uma vez. Meu nome é Marcos, eu sou missionário
da Convenção Batista do Sul, que a nossa convenção trabalha em parceria direta com a Convenção Batista Brasileira. No meu trabalho aqui no Brasil, eu sou professor do Seminário Batista do Sul, em Rio de Janeiro. Também dou apoio ao Seminário Batista Literal em São Paulo. Eu estou iniciando uma matéria com a Faculdade Batista do Paraná, sempre dando apoio na área da missiologia, até os níveis mais básicos e até avançados. E também uma prioridade no meu ministério é a mentoria, discipulado e o que nós estamos fazendo aqui, uma rede de amizade, em que amigos no ministério, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, podem se juntar e ter conversas espirituais baseadas na palavra de Deus, para que nós todos cresçamos em nossa fé. Isso é, para mim, uma prioridade. 27 anos aqui no Brasil, 35 anos de casamento e 4 netos, e com o irmão Carlos, eu estou ali orando para mais finalizando com 5, se Deus permitir. Agora estou ouvindo. Estão me ouvindo? É meio baixinho, mas estou ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês. Deixa eu ver aqui. Não sei. Seu? Isso deu. Agora estou ouvindo. Deu um apagão aí, eu não sei o que aconteceu. Nem eu. Muito bom. Queridos, estamos aqui num quarteto, mas nós não vamos cantar, porque eu desafino até batendo palmas. Mas, para mim, é uma honra, um privilégio e uma grande responsabilidade de ter aqui a responsabilidade de ser aqui o facilitador dessa conversa, onde nós estaremos conversando um assunto de extrema importância, de extrema vitalidade para a saúde espiritual, para a vida, né? Que é autocontrole e fidelidade. E chegamos aqui à lição 8 do estudo do livro Exercita-te, tendo como base, os estudos como base no livro Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges. Então, a gente vai caminhar aqui, dialogando sobre esse tema tão importante e permitindo, né, nos abrindo ao mover do que a palavra de Deus, do que o Espírito de Deus vai mover na vida de cada um desses irmãos, para estar compartilhando conosco seus desafios, aquilo que o Espírito de Deus tem feito, tem realizado, e tenho certeza que nós estaremos nos edificando mutuamente e, por meio dessa gravação, está facilitando e ajudando com que outras pessoas também sejam apoiadas e encorajadas a crescer nessa caminhada aí, ok? Eu queria, por ordem de chegada aqui, então, pastor Francimário, esse nosso primeiro ponto aqui, de acordo com o Exercita-te na Piedade, né, o autocontrole, ele exige ou consiste num julgamento, numa avaliação sadia, né, um controle, julgamento sadio e força interior. Considere essa ideia juntamente com Provérbios 16:32, Provérbios 25:28 e 1 Coríntios 9:27, e trabalha esse tema para a gente, escrevendo aí ou descrevendo a sua definição de autocontrole. Ok, pastor Roberval, obrigado. Meus irmãos, falar sobre essa questão do autocontrole, domínio próprio, é um desafio. Embora todos nós precisamos não só compreender isso, mas viver isso na sua vida todos os dias, buscando esse alinhamento com Deus, com a sua palavra. Então, eu quero fazer a leitura do texto, antes de deixar aí alguns comentários. Provérbios 16:32 diz assim: é melhor ser paciente que poderoso,
é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Obviamente, esse texto aqui ele vai na contramão daquilo que o mundo ensina. Tá? O mundo ensina você a ser poderoso, conquistar e conquistar cidades, e conquistar somas e mais somas de dinheiro, mas a palavra de Deus está apontando aqui em uma outra direção, que é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Agora, vamos seguir para Provérbios 25, versículo de número 28, diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Olha que palavra muito objetiva, né? Quem não tem domínio próprio, o autocontrole, é como uma cidade sem muro, ou seja, está totalmente desprotegido. Infelizmente, esta é a realidade. E ainda, claro, vamos para o texto do Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer algo muito interessante que nós precisamos considerar. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. A questão da disciplina que Paulo ele menciona, e sabemos que o domínio próprio, o autocontrole, é fruto do Espírito Santo. Olhando para esses textos, e olha que tem outros mais que apontam nessa direção, eu posso olhar para dentro do meu próprio coração e observar o quanto eu preciso crescer nessa área de autocontrole. E para que eu possa exercer o autocontrole na medida em que a palavra de Deus orienta e ensina, eu preciso falar como Paulo e ter a mesma convicção de Paulo. Eu preciso esmurrar ou disciplinar o meu corpo, mostrando ali a minha fragilidade, a minha total dependência de Deus. Então, a minha definição de autocontrole, pastor Roberval, é um homem que anda, cada dia está consciente da sua dependência do Espírito Santo. É uma pessoa que não perde isso de vista. Eu dependo, eu necessito do Espírito Santo e eu preciso, a cada dia, buscar viver uma vida alinhada com Deus e a sua palavra. E isso só é possível se nós entendermos a nossa falência espiritual, a nossa fragilidade física, para nós podermos, a cada dia, crescer nessas áreas. Obviamente, Jesus é o modelo perfeito de autocontrole. Ele é o modelo perfeito de um homem que viveu plenamente essa disciplina do autocontrole. Então, eu posso aprender e eu posso clamar a Cristo: ensina-me, Jesus, a ser disciplinado, a ter autocontrole, a ser dirigido dia a dia, mais e mais, pelo teu Espírito Santo. É isso aí, pastor Roberval. Precisamos nos disciplinar cada dia. Amém. E que desafio é esse, né? Abrir mão dessa gana de querer ter controle sobre alguma coisa. Então, também buscar o controle do alto sobre nossas vidas, o governo senhorio de Cristo, né? Que lindo, que muito bom. Uma coisa que me chama a atenção também é a motivação. A motivação é muito importante, né? É por que o porquê que eu faço o que faço, por que eu quero o que eu quero. Que bom, obrigado, pastor Francimário, muito bom a sua contribuição. Pastor Carlos, né, o nosso missionário aí, esse segundo ponto aqui interessante, tendo como base aqui Efésios capítulo 4, versículo 22, Tiago 1, 14 e 1 Pedro 2, 11, gostaria que o irmão nos descrevesse a necessidade de ter o autocontrole, do porquê que o cristão precisa ter esse autocontrole. Amém. Ô, coisa difícil, hein? Importante, mas difícil. Mas, Efésios 4, 22, o apóstolo Paulo vai nos dar uma palavra nesse sentido, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano,
trabalho aqui com a versão da Bíblia King James atualizada, a importância de declararmos ou de obtermos esse autocontrole. Bom, primeiramente, eu precisaria entender que eu não tenho esse autocontrole, que isso é algo que eu diria que, humanamente, é impossível ao homem obter esse autocontrole. Aí a questão fica, e como o cristão pode ter o autocontrole? O cristão pode ter o autocontrole porque, se nós atentarmos ao versículo 20 de Efésios, Paulo diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus. Então, a centralidade de todas as coisas estão fundamentadas em Cristo. Essa forma de obtermos o nosso autocontrole, ela provém da graça abençoadora de Cristo na nossa vida. A ação do Espírito de Deus na nossa vida, ela vai produzir esse fruto, né, que são frutos do Espírito, entre o amor, a alegria, a bondade, a longanimidade, a perseverança, e etc., e o domínio, e principalmente o domínio próprio, que é uma das questões fundamentais para nós. Normalmente, diante das pessoas, nós somos cordeiros, mas muitas vezes distante das pessoas, até não poucas vezes, quando somos confrontados com algo que nos desagrada, ou talvez com algo que seja falado que venha nos desagradar de alguma maneira, nós normalmente há uma sugestão de colocarmos o velho homem em prática novamente. A tendência é essa. Nós somos muito tendenciosos a cair ou a ter a inclinação para o pecado. Essa inclinação para o pecado, embora sejamos cristãos por bondade e graça do Senhor, ela ainda tem resquícios dentro da nossa vida. E isso precisa ser trabalhado, ajustado e combatido, como se combate um fogo hoje aí em determinados lugares. Eu diria que esse fogo é um tipo de atividade da qual o mundo exerce a influência sobre todas as pessoas. Então, quando aprendemos com Cristo, há um detalhe muito interessante. O pastor Francimário até citou o fato, mas não adianta nós só conhecermos Cristo através da palavra. Ouvir a respeito dele é insuficiente, quando o ensino é fundamental. Às vezes nós somos bons ouvintes, como o Tiago disse, mas não somos praticantes dessa palavra. Não levamos essa palavra em conta. Não colocamos esse dia a dia da nossa vida em relação à palavra, viver pela palavra, estar atrelado à palavra, né? Ensinar através da palavra, porque esse confrontamento espiritual que nós sofremos é importante na nossa vida. Então, eu penso que tudo isso é fundamental na minha vida. Um fato interessante que ocorreu no domingo, e isso caracteriza um pouco da falta desse autocontrole na nossa vida, é que eu tenho o hábito de deixar sempre as migalhas que caem na mesa, separá-las e colocá-las num prato, e no outro dia levo ali para o cachorrinho que o meu filho tem. E deixei tudo separadinho, e no domingo pela manhã, quando acordei para ir à feira com a minha esposa, a minha filha estava lá, eu falei, cadê o pratinho que estava aqui? Falei, rapaz, eu não sei, é a mamãe que mexeu aí. Aí eu falei, não é possível que a Elza jogou isso no lixo. Vou olhar no lixo, estava no lixo. Irmãos, é impressionante como, às vezes, nós se deixamos se levar por coisas que eu diria insignificantes. Aquilo me trouxe, assim, uma indignação pessoal. Poxa, por que aquilo que eu faço não pode ficar no lugar? Mas olha como que é interessante. Fiquei indignado.
e demonstrei. O pior de tudo, se eu ficasse indignado e me contesse e sorrisse, né? Mas eu não tenho, talvez, esse autocontrole. Eu sou aquela pessoa franca, sincera. Eu sinto naquele momento, e isso às vezes não é bom, nós vamos ver mais ali na frente, a questão do impensar, né? De falar algo impensado, de explodir rapidamente. Então, esse autocontrole, ele vem, às vezes, das pequenas coisas que nós precisamos cuidar. E depois, o que é que foi interessante? Eu estava arrumando um meio de pedir desculpas à minha esposa, ao meu filho, à minha filha, né, ao meu genro ali, às pessoas, porque ficou nítido para eles que eu estava insatisfeito com o que havia ocorrido. Isso não é salutar dentro da vida cristã. Então, as fraquezas nós temos, sim. E mentimos se não pecarmos, né? Se não pecamos e não confessarmos, como primeiro a João nos ensina. Nós vamos torná-lo mentiroso. Mas qual é o fundamento disso tudo? Por que isso é bom? Porque isso mostra que, sem a dependência do Senhor e da ação do Espírito Santo na minha vida, a minha tendência é retornar ao velho homem, porque há uma briga interna entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. O Espírito de Deus quer nos moldar, quer nos lapidar, quer nos trabalhar segundo o propósito, o conselho e a bondade de Deus. E o velho homem, ele ainda quer se manifestar, embora o pecado, né, não possa ter domínio, mas de alguma maneira ele domina algumas áreas da nossa vida. Então, existe o perigo de negligenciarmos ou ignorarmos esses ensinos como algo exortativo. E o que ocorreu? Pedi a Deus, falei, Senhor, me perdoa, mas fala com o teu servo. E através da palavra de Deus, né, eu fui exortado a compreender o quão falho, às vezes, eu sou. E quão cuidadoso eu deveria ser mais na minha vida. Então, nós temos em Cristo aqui todas as verdades absolutas e imutáveis. Quando eu começo a trabalhar isso na minha vida, começa a ocorrer transformação, começa a cada vez mais afundar o velho homem, fazer com que ele se sufoque, fazer com que ele não tenha mais vez agora. E isso é importante para a nossa vida, né? Tiago 1,14 diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Ou seja, foi um vacilo da minha parte, mas foi. Ocorreu, ocorreu. Foi bom, foi. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que já somos capazes, e com nós não acontece, que agora nós, por sermos talvez líderes, por falarmos das bondades, mas às vezes esquecemos de vivê-las. E isso é fundamental, né? E 1 Pedro 2,11 ele completa aqui: muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que vos abstenheis das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Está aqui a guerra. Eu rogo, eu peço, eu imploro. E eu disse ao Senhor: Senhor, te peço, imploro, por favor, me corrija, porque eu sei que a sua correção é de amor. E finalizando, Paulo, em Romanos 7,15, diz: porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que odeio, isso faço. Eu me senti primeiramente mal, irmãos, não foi, e confesso com todo o coração que não foi apenas pela minha esposa, inicialmente. Mas aí eu falo como Davi: pequei, mas pequei somente contra o Senhor. Desagradei a ti, meu Pai. Não era essa. O Senhor não está me ensinando com esse propósito. O Senhor está me ensinando para ser um servo fiel, um servo bom, um servo reto, um servo justo. Que saiam palavras não torpes da minha boca, mas palavras que abençoem as pessoas. Então, às vezes, o velho homem ele quer aflorar, mas, em nome de Jesus, o Espírito de Deus tem maior poder e pode abafar isso. Mas nós precisamos, antes de tomarmos qualquer iniciativa, pararmos, analisarmos, para depois falar, para que não sejamos com aquela impetuosidade
e acabamos incorrendo no erro. Obrigado, pastor Carlos, que contribuição abençoada e maravilhosa para nós. E descreveu aí a nossa realidade. Se nós fôssemos aqui contar nossas experiências do dia a dia, e é exatamente isso. Nós que ensinamos, nós que pastoreamos, que lideramos, nós somos muito tentados e às vezes há um ataque para que a gente exatamente fale naquilo que a gente ensina, né? É uma coisa assim incrível. Para que a gente seja envergonhado naquilo que a gente ensina. E quantos desafios e quantas experiências nós temos nessas áreas. E de fato, esse autocontrole aí, uma característica do fruto do Espírito Santo, né, que é o domínio próprio. Realmente a gente... que lição desafiadora é essa, hein? Pastor Mark, tendo esses dois pontos aqui, seria bom ouvir uma consideração sua, se possível. No primeiro ponto, o pastor Francimário disse sobre a definição, né? E o pastor Carlos falou aqui sobre a necessidade, mas... Tem tanta coisa aqui, pastor Roberval, tanta coisa. Quanta coisa, né? Literalmente, eu nem sei onde podemos até começar, mas eu vou só destacar 2 pontos rápidos aqui. A primeira coisa que sempre chama minha atenção, meus irmãos, é Provérbios 16:32. Provérbios 16:32. E a razão que isso sempre chama a minha atenção é que, nos meus sonhos, eu queria ser aquele primeiro homem do Provérbios 16:32. Nem necessariamente o segundo homem, mas aquele primeiro. Olha aqui, melhor o longânimo do que o herói da guerra. Eu queria ser o herói da guerra. Eu queria ser aquele homem. Eu sei no meu coração. Eu queria ser pessoa forte, líder, respeitado e exigir até respeito àquela pessoa. Eu queria ser esta pessoa. E muitas vezes os piores comportamentos podem ser descritos. É isso aí, Marcos. É você se comportando como aquela pessoa. E a Bíblia diz com muita clareza, simplesmente, isso não pode ser nosso alvo. Eu fui criado numa cultura que dava até muito ênfase de ser aquele homem forte, guerreiro. Mas a Bíblia diz que não. Nós precisamos ter, quem sabe, até um modelo diferente. E o modelo é dominar seu espírito. Dominar seu espírito. Quantas pessoas, homens, estão sofrendo, pastor Roberval, porque simplesmente eles não conseguiram dominar seu espírito. E se beber, é pior ainda. Você sabe, se beber, é pior ainda. Já sem bebida está complicado. Com bebida, é pior ainda. E nós podemos ir aqui no Brasil, porque eu já esteve lá, quem sabe você já esteve lá também, em prisões, pregando, ouvindo as histórias de pessoas. E muitas histórias são tão simples, o cara não conseguiu dominar seu espírito. E a Bíblia diz, isso é fundamental. Até dominando seu espírito é mais difícil e tem mais valor do que o homem que é fisicamente capaz de dominar ou tomar uma cidade. Pastor Roberval, eu queria ser, agora, eu entendo bem agora, eu não queria ser aquele primeiro homem usando força física ou intelectual, coisa assim, para dominar outras pessoas. A Bíblia está me dizendo, como homem, eu preciso dominar meu espírito como prioridade. Eu queria que cada pessoa que está ouvindo essa gravação vai ouvir e abraçar esse desafio. Segundo ponto,
Por que precisa ser abraçado? Já falei até algumas indicações, mas certamente, para mim, pessoalmente, e eu creio que cada pastor precisa ter um momento de plena honestidade sobre 1 Pedro 2:11. Meus irmãos, hoje em dia, é muita coisa ruim acontecendo nas igrejas evangélicas. Simplesmente coisas que não têm desculpa. Tem explicação, mas não tem desculpa. Não tem desculpa porque simplesmente nós, como o pastor Carlos já falou, citando ali lá no Efésios, nós não fomos chamados para continuar neste estilo de vida do passado. Agora somos salvos. E então não tem desculpa, mas tem explicação. E a explicação é um assunto que simplesmente, eu vou falar honestamente, eu tenho quase 40 anos de ministério. Eu nunca, que posso lembrar, até hoje, tinha uma conversa com o irmão sobre 1 Pedro 2:11 e como isso se aplica para a minha vida. Como o Francimário já conversamos, mas eu estou falando sobre mais do que Francimário e eu já conversamos. Mas, meu irmão, 40 anos no ministério, sem conversar com um grupo de pastores sobre este versículo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerreira contra a alma. Pastor Roberval, eu fico convencido, conversando com meu próprio coração, tem muitos pastores que estão lutando com estes desejos do coração, que estão guerreando contra a alma e literalmente estão ali nesta guerra sozinhos. Porque não estão nem tendo conversa sobre seja honesto, homem de Deus. O que está acontecendo em seu coração? E o caminho que leva para frente, meu irmão, você está com tentação sexual, você está com tentação de ser a pessoa violenta, você está com tentação de ser a pessoa que rouba as coisas. Esses desejos e paixões estão dentro de nós. A própria Bíblia diz, guerra contra a nossa alma. E o caminho, pastor Roberval, que nós estamos dizendo que eu preciso ouvir você nos facilitando hoje, só para ser relembrado, que só existe um caminho. O caminho que ninguém quer caminhar, ninguém quer andar, mas eu preciso fazer, porque está escrito na palavra. Eu preciso me abster destes desejos. Ou seja, o negócio deveria parar. Agora, não pense mais nessas coisas sensuais. Não se comporte numa forma que traz desonra a Cristo. Não deixa a sua raiva ficar fora de controle. Não fique ali com aquela paixão de ter as coisas deste mundo e fazer qualquer coisa para ganhar. Pare com o negócio. É isso que a Bíblia está dizendo com muitas palavras. É claro, isso não é para ser discutida. A única questão é eu vou ter convicção e a coragem de obedecer. E, pastor Roberval, o que nós estamos fazendo hoje é encorajando uma a outra, ter a convicção e ter a convicção e a coragem de dizer, agora não vou andar sozinho. Eu vou dizer aos meus irmãos, eu queria me abster destas coisas e entrar neste caminho de autocontrole e fidelidade. Amém. Meus irmãos, quanta coisa boa, hein? Quanto encorajamento. E aí a gente vê, no confronto da Escritura, o quanto nosso coração ele é corrupto, enganoso, e o quanto Deus é maravilhoso, e o quanto nós somos dependentes da graça de Deus, dependentes do zelo do Pai. Pastor Francimário, tem um ponto e o contraponto aqui, né? Tendo Gênesis 2:9, 1 Coríntios 6:12, e 1 Coríntios 10:31 e 1 Timóteo 6:17, usando essa escritura, como o autocontrole reflete o equilíbrio apropriado entre os extremos, que são não bíblicos, né? Que é aquela negação radical
E na outra ponta temos aquela indulgência insensata. Como manter esse equilíbrio usando esses textos bíblicos, sendo confrontados à luz dessa palavra? Ok, pastor Roberval. Vamos fazer a leitura dos textos bíblicos para nós pensarmos a respeito. Gênesis 2:9 diz assim: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 12. Diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Agora, 1 Coríntios 10, 31. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E, por último, 1 Timóteo, capítulo de número 6 e o versículo de número 17. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Irmãos, quanta preciosidade, quantas verdades que nós precisamos, então, considerar nesse ponto, né? Primeiro, a questão do autocontrole, que reflete aí um equilíbrio apropriado entre os dois extremos, né? O bíblico e o não bíblico, por assim dizer. Nós podemos perceber logo na leitura inicial de Gênesis que Deus preparou um ambiente todo planejado, organizado para Adão e Eva, para eles habitarem naquele lugar, e eles tinham inúmeras, centenas, milhares de árvores frutíferas para desfrutar de cada uma desses frutos. No entanto, nós sabemos que Satanás ele tentou, e Adão e Eva eles sucumbiram à tentação. A questão do autocontrole, mais à frente, Paulo diz: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, e aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A pergunta que fica para nós aqui na prática, irmãos, é se tudo que nós estamos fazendo, se nós temos no primeiro momento, a compreensão de que tudo aquilo que fazemos, pensamos, realizamos, se nós temos como objetivo primário e final a glória de Deus. Eu preciso olhar para mim mesmo e perceber, o pastor Carlos falou aí, ele até contou um exemplo aí do que aconteceu. Irmãos, quantos de nós está sujeito a isso? Entendeu? Vê um papel no chão ali, você, por alguma razão, até às vezes desconhecida a princípio, você fala, mas por que isso ou por que aquilo? Isso denota a nossa fragilidade. O quanto eu preciso correr para a cruz e dizer, Jesus, crucifica. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Eu acredito que nós precisamos fazer morrer diariamente, conforme Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Em Adão, nós caímos. Em Adão, todos caíram. E em Adão, meus irmãos, nós precisamos de Jesus Cristo. Se não fosse a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos fadados e Deus estaria sendo justo, nos sentenciando ao inferno.
Mas em Cristo, essa realidade foi transformada. Hoje, quer bebamos, quer comamos, quer façamos qualquer coisa, quer assistamos um programa de televisão, devemos fazer para a glória de Deus, programa de rádio para a glória de Deus, na frente do computador para a glória de Deus. Às vezes você está lá, lendo a Bíblia num ambiente lá do site lá, da SBB ou de qualquer que seja o site, e de repente aparece lá, piscando lá, clique aqui para você saber disso, pornografia. Irmãos, se nós não tivermos em Cristo e cada dia buscando, eu acho que aí tem uma questão, o não bíblico, ele não se preocupa em desenvolver um relacionamento com Deus. Ele vai tentar vencer isso na força do seu próprio braço. E aí ele vai viver derrotas após derrotas, porque nós não conseguimos vencer ou ter domínio próprio por si mesmo. Primeiro, eu preciso dizer, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu preciso escravizar, tornar escravo o meu corpo. Eu preciso submeter todas as coisas a Cristo Jesus. E, meus irmãos, para fazer isso, nós só conseguiremos se nós dependermos do Senhor. E Timóteo, para finalizar minha palavra, ele vai lembrar, ele diz a Timóteo, ensine, Timóteo, aos ricos deste mundo, que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Irmãos, quantas vezes nós esquecemos desse conselho que Paulo está dando a Timóteo, de lembrar os ricos? Nós mesmos precisamos ser lembrados que a nossa confiança está em Deus. Nós estamos vivendo no Brasil um momento. Ontem eu vi no jornal que os bilionários do mundo, ou do Brasil propriamente dito, eles enriqueceram cerca de 41%. O pessoal da área de tecnologia, eles aumentaram a sua fortuna em 41%. Quem não estava dentro dessa questão da tecnologia, cresceram cerca de 27,5% a sua fortuna, né? Agora, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A nossa confiança não pode estar nas riquezas, não pode estar nas finanças da igreja. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Eu sei que nós sofremos com tudo isso, não é fácil, essa pandemia e tudo mais, mas nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos depender do Senhor, e para exercer esse domínio próprio, só de baixo. E aí eu quero recitar novamente Gálatas 2:20. Eu quero ler aqui na íntegra, Gálatas 2:20, encerrando aqui a minha palavra sobre isso. Que diz assim, Paulo diz assim, da seguinte forma, fui crucificado com Cristo. Mas aí ele não para por aí, irmãos. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui é que está o detalhe, viu? Aqui é que está o âmago da situação. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Irmãos, o Calvário responde às nossas indagações da nossa alma. Cristo morreu por mim, pecador. Preciso de Cristo Jesus todos os dias da minha vida. Obrigado, pastor Roberval. Obrigado, pastor Francimário. Que desafio, cada vez mais, quanto mais a gente estuda e vai vendo, mais abençoado nós somos e quanto dependemos da graça, e o melhor de tudo é que podemos, não só podemos e devemos contar com o socorro do Senhor, né? Pastor Carlos, descreve para a gente aí o padrão bíblico sobre a questão do autocontrole também na área sexual, né? Então, aqui tem Jó 31:1, Mateus 5, 27 e 28, Efésios, capítulo 5, do 3 ao 5, e 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 também, e Hebreus
13, 4. Bom, Jó 31:1 diz assim a palavra do Senhor: Eu fiz um pacto com os meus olhos, para que então eu pensaria em uma donzela. Primeiramente, ele diz: Eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então eu pensaria em uma donzela? Mas qual pacto que Jó fez? Jó, segundo a palavra de Deus, no capítulo 1, Deus diz a Satanás que ele era um homem reto, íntegro e justo. Ninguém melhor do que o Senhor para conhecer o interior de Jó, daquilo que ele pensava. Embora fosse um homem próspero, um homem rico, embora talvez as conveniências judaicas, dentro dos seus princípios, pudessem dar a ele diversas esposas, a Bíblia diz que Jó tinha uma esposa. Pelo menos no texto me deixa bem claro isso. Isso me mostra que Jó era um homem temente, sim, a Deus nesse conceito. E ele trabalhava esse autocontrole, essa questão importante familiar, essa questão de vida exemplar diante das pessoas. Por isso que ele inicia o versículo 31, eu fiz um pacto com os meus olhos. Os olhos são a candeia, aquilo que traz eu diria que é a lanterna que mostra o pecado e que traz à mente o desejo, mas se cair no coração, ela é realizada. Jesus, em contraponto a isso, já vai dizer que a questão de nós entendermos sobre o pecado sexual, que eu não preciso coabitar necessariamente para ter. Mas olha só o contraponto aqui importante. Em Jó, ele diz que os olhos e a mente já não cobiçam. Jesus diz que se cair na mente já é um ato. E é nesse ato que nós precisamos barrar. Nós precisamos selar ele da nossa vida. O padrão bíblico deixa muito bem claro que nós somos tentados dia após dia. Meus irmãos, eu creio que não só em São Paulo, Nordeste, Brasil, mas a nível de mundo. Eu vejo que hoje determinados tipos até de programas, a forma como se senta, a forma como se fala, a forma como se traduz o desejo está implícito em sexo. Eu diria que 80% a 90% aí de determinadas programações são programações que querem estimular a sexualidade de toda forma, de todo gênero, de toda maneira. E isso é um perigo para nós. Nós precisamos nos conter nesse sentido. Por isso que Jó diz que ele fez um pacto. Então, os meus olhos já não... Ele pode ver, mas eles não desejarão, e isso não cairá no meu coração. E Jesus ele vai trabalhar isso em Mateus 5, 27 e 28. Né? Já em Efésios, capítulo 5, 3 a 5, Paulo fala sobre, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre nós. Nem pensem nisso. Nem tomem conhecimento disso. Longe de vocês todo esse tipo de ação, porque ele diz, é isso que convém aos santos. E é uma guerra espiritual tremenda. Né? O liberalismo do mundo, o sentido hoje daquilo que seria, para mim, libertinagem e não liberdade, que é vivido entre, principalmente, a camada jovem, e, às vezes, pasmem. Né? Eu diria que a camada jovem, pela sua inconsequência de adolescente, da falta da palavra, da falta de experiência, da falta de vida, acaba contaminando também lá na frente. Porque quantos homens hoje são seduzidos por jovens? Quantos homens são seduzidos pelo desejo de possuir jovens? E, pasmem, hoje até crianças. Então, nós vemos aí, nesse sentido sexual, uma coisa muito abrangente e muito séria nos nossos dias. Eu me lembro que, na minha época, dificilmente papai e mamãe falavam algo sobre a questão sexual.
né? E eu fui aprender porque eu trabalhava no bar do meu tio e um rapaz passou vendendo e eu comprei um livro sobre atividades sexuais, como era o organismo do homem, como era o da mulher, etc, etc. E isso me deu base. Isso me deu base. E graças a Deus que eu não aprendi de outra forma, porque o conceito de outra forma era levar a criança antigamente, ou adolescente, ou pré-adolescente, já naquela fase de maior de 16 para 17, 18 anos, a um bordel para que ele pudesse, então, ter um ato relacional lá com uma mulher. Isso caracterizava a hombridade. O camarada é homem, o camarada teve seu primeiro ato. Quando a Bíblia não nos ensina isso, ao contrário, há uma contradição humana muito séria e muito grande aí. E Paulo ele vai trabalhar isso com uma ênfase muito forte, porque a fornicação ela é um ato de uma prática sexual, coito, né? E isso especialmente no sentido de prostituição. Mas dentro do nosso contexto religioso também, é o ato sexual não entre cônjuges, né? Que é o pecado da luxúria, o pecado da carne, aquela coisa toda. Então, quando nós ensinamos aos jovens de que eles devem, sim, honrar a Deus com os seus próprios corpos e que eles devem, sim, se preservarem para um casamento, para que essa forma de casamento seja algo saudável, algo bom diante do Senhor, muitos criticam, muitos acham que estão errados. Mas quantas mães solteiras existem aí? A irresponsabilidade de não ouvir ao Senhor traz um desafeto muito grande para a sociedade, porque depois de feito o ato consumado, vai gerar o processo do pecado. E o pecado, ele normalmente ele vai trazer consequências, algumas mais brandas, outras mais sérias. Então, nós precisamos nos ater nesse sentido, orientar muito os jovens, falar com eles a respeito de sexo, sim, dizer que a Bíblia ela não proíbe o sexo dentro do casamento, mas fora do casamento, ele não deve ser aquela pessoa levada por esse instinto, por esse desejo. E o que é que eu penso nisso? Isso também está dentro do conceito de autocontrole. Quem manda em nós? É o nosso desejo? É os nossos instintos? Ou é a palavra que predomina em nossos corações, em termos de discernimento do que é certo e do que é errado? Quando você olha para 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ora, os homens de Deus, os servos de Deus, os jovens de Deus, a família de Deus, ela tem que aprender a se preservar e ela tem que sair desse ciclo vicioso que, na verdade, é a fornicação. Nós precisamos ter muito cuidado hoje em instruir os jovens de maneira bíblica. Por isso que Hebreus 13, 14, ele cita que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Todos os prostitutos e os adúlteros serão julgados por Deus. Ora, como servos de Deus, buscando a autocompreensão, buscando a santificação, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, eu não posso permitir nem o desejo no meu coração. Nem o desejo. Quanto mais a prática desse ato. Então, esse é o contexto para a vida, porque hoje o mundo vive uma libertinagem pura, como se isso fosse algo natural, como se Deus permitisse ou desse ordem para que isso pudesse virar aí uma Sodoma e Gomorra. Essa é a grande verdade. Eu diria que Sodoma e Gomorra, perto do que nós vemos hoje, eu acho que será perdoado, porque aqui a coisa está estreita. Está muito difícil entender os conceitos até de paz
liberando os filhos para determinadas baladas, para determinados lugares, onde sabe que a bebida, a droga, o sexo são prioridades. E isso precisa ser contido. Eu sei que nós não vamos consertar o mundo, mas nós devemos orar pelo mundo. Pedir a Deus, clamar a Deus, que isso não só seja verdade para o mundo, mas como ela nasça como uma semente produtiva dentro do contexto da igreja, para que a igreja seja esse exemplo, para que a igreja leve esse exemplo para fora, para que isso possa contaminar aqueles que estão contaminados por toda a questão sexual que está envolvendo o mundo. Mas eu creio no poder de Deus, na transformação daqueles que poderão ouvir a voz do Espírito e receber Jesus como Senhor para serem feitos novas criaturas e agora filhos de Deus em Cristo Jesus. Uau, quanta coisa, hein? Pastor, quanto tempo nós temos ainda aí? Meu Quanto irmão, tempo nós ainda temos? estamos com aproximadamente 10 a 15 minutos ainda. Encerrando Ainda temos aproximadamente. aí. O alvo sempre é 11h30, encerrando para lá, para ter basicamente 11, até 11h30. Eu vou dizer, como microfone aberto, obrigado por essa palavra do pastor Carlos, meu amigo, pastor, missionário, diácono, presbítero. Isso, o que nós temos visto ali em ponto 4 é nada menos do que o padrão, a expectativa bíblica de cada um de nós. Se você está enfrentando tentação, imediatamente busque um amigo de alma, peito, em que você pode até dizer, ore para mim, eu estou enfrentando. Existem razões. Muitas vezes, o fato que você está andando sozinho pode ser até uma razão. Conversas assim já deixa até mais fácil para você resistir à tentação. Se você não está participando, fale com pessoas de confiança. Ore para mim, eu queria manter até um nível muito alto de comportamento. Segunda aplicação. Se não tiver compromisso com esta ética, não entre no ministério e não continue. Não tem espaço para você no ministério se não tiver compromisso com esta ética. Isso precisa ser muito bem claro. Esta conversa aqui, ponto 4, não é para ser negociado, é para ser obedecido, sem nenhuma questionamento. Nós precisamos nos alinhar com este ensino. 3, homens de Deus, os jovens e particularmente os rapazes, dentro das nossas igrejas, precisam ser desafiados, que isso é nada menos do que o padrão bíblico. Muitas mulheres estão altamente dispostas a obedecer a este padrão. O problema é que muitos jovens pensam, homens, rapazinhos, pensam que não, eu tenho liberdade de fazer o que eu queria. Seguidor de Cristo Jesus não tem esta liberdade. Tem que se submeter à palavra. E isso precisa ser parte, pastor Roberval, das nossas prioridades de discipular jovens homens de Deus. Semanalmente, nem sei quantas meninas que pediram para mim, ore que Deus vai me dar um marido. Estou orando. Sabe o que está faltando, pastor Roberval, em nossas igrejas batistas, evangélicas, hoje em dia, mais do que nunca? É rapazes comprometidos com Deus. E tem até um monte de menina, que querendo casar-se numa forma cristã, não tem homem de Deus ali comprometido. Nós estamos no meio de uma crise. Então, queria encorajar cada um de vocês. Vamos fazer campanha de discipular
jovens homens de Deus, para se tornar guerreiros em autocontrole e guerreiros em formar casamentos cristãos fiéis, porque é isso que vai transformar nosso mundo. Obrigado, pastor. Quanto desafio, quanta coisa boa e quanta esperança, né? Na verdade, a gente fala do desafio, mas aqui é quanta esperança que em Cristo é possível, que a graça de Deus, 2 Pedro 1:3, diz que Deus nos concedeu, nos doou, nos deu todas as coisas que é necessário para uma vida piedosa. E precisamos crer nessas verdades. Então, nós vamos avançar um pouquinho, temos aí acho que 10 minutos agora, né? Ou 15, no máximo 15 aí. Aqui uma fonte inesgotável, né? A gente vai ficando aqui, vai saindo mais coisas, vai vindo mais, e a gente vai sendo enriquecido, a gente quer ficar, mas nós precisamos ter o autocontrole do tempo também, né? Pastor Francimário, vamos falar de fidelidade agora, então, né? Eu só queria encerrar aqui que tem um ponto aqui que fala sobre o pensamento, né? Sobre o autocontrole, o domínio próprio do pensamento. Mas vamos para o 6, Pastor Francimário, ponto 6 aí. O 7, perdão, é o ponto 7. A palavra fiel implica honestidade, confiabilidade. Até uma pessoa que Cristo governa, que tem o domínio próprio, o autocontrole, ela se torna mais confiável também, né? Então, a palavra fiel implica honestidade, confiabilidade. E tendo como base aí Daniel 6, 3, 4, e aí tem 2 pontos aqui que fala do padrão de Deus para a honestidade e também as razões pelas quais as pessoas tendem a não ser confiáveis. Conversa com a gente sobre isso aí. Ok. Meus irmãos, vamos considerar o texto de Daniel, capítulo 6, tá? O versículo 3 e 4 diz assim: em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Meus irmãos, fica aqui uma indagação para nós, né? Fidelidade tem a ver com honestidade, confiabilidade. E olhando aqui para Daniel, o contexto dele, as pessoas, de forma muito clara e objetiva, buscaram encontrar em Daniel defeitos, mas não encontraram, porque ele estava alinhado com a vontade de Deus. Eu fico imaginando se passasse essa mesma régua na política no Brasil, o que ficaria, né, no final das contas. Mas Daniel é um exemplo de um homem que não se deixou corromper por conta do poder, do cargo, da função que ele desempenhava. O relacionamento com Deus era prioridade. Eu acho que essa é a grande porta de entrada, meus irmãos, para a fidelidade. Nós entendermos que tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Nós precisamos entender isso, né? Daniel, olhando aqui para o texto bíblico, nós conhecemos aí todo o desdobramento de Daniel, a cova dos leões, mas ele não abriu mão da sua fidelidade a Deus. Então, nós não podemos abrir mão da nossa fidelidade a Deus. E aí, claro, o finalzinho aí diz que qualidades de Daniel: ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Meus irmãos, como nós precisamos de pessoas assim no ministério, como nós precisamos de pessoas no nosso círculo de amizade assim, e aí fica a grande responsabilidade. Eu preciso ser assim, preciso ser leal, responsável, digno de confiança em toda a vida, em todo o proceder, né? Além disso, olhando ainda para
a pergunta seguinte, que fala, resumir o padrão de Deus para a honestidade que se encontra lá em Levítico, tanto em Levítico como em Provérbios. Vamos para Provérbios 11, versículo 1. Vou apenas fazer essa observação. Provérbios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Irmãos, a ideia de nós entender que não há nada encoberto que Deus não saiba. Nada. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que haveremos de prestar contas. Tudo. Então, a nossa fidelidade a Deus é algo inegociável. Não podemos negociar. É algo que devemos buscar sempre. E eu poderia dizer o seguinte: um homem que é fiel a Deus, ele vai ser fiel aos seus compromissos, ele vai ser fiel aos amigos, ele vai ser fiel no ministério, ele vai ser fiel dentro de casa, no seu relacionamento conjugal, ele será fiel em todas as coisas, porque ele entende que tudo começa com Deus e tudo vai terminar com Deus. Ok? E ainda, dentro dessa perspectiva, considerando Salmos, capítulo 15, eu particularmente gosto muito desse salmo. Salmos 15 diz o seguinte: quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. A ideia que nós precisamos entender, meus irmãos, eu acho que isso no passado tinha uma outra conotação. O homem dava a palavra e não precisava assinar um contrato, não precisava reconhecer firma no cartório, porque a palavra estava dada e ele haveria de cumprir com a sua palavra. Então, o que acontece? Diante disso, dessa palavra, esses homens, mesmo quando sofria dano, eles mantinham a palavra. Hoje não. Hoje nós observamos o quê? Que a pessoa dá a palavra, mas se ela enxerga uma oportunidade de mudar aquilo, para que ela não sofra nenhuma perca financeira, ela vai buscar um escape, ela vai contratar 1, 2, 3 advogados para buscar não sofrer esse dano. O Salmo está nos ensinando exatamente o contrário. Se você deu a palavra, meu irmão, seja fiel à sua palavra, mesmo sofrendo dano, mesmo sofrendo prejuízo. Mantenha a palavra, seja fiel nos compromissos, seja fiel com Deus. Então, isso, de uma forma geral, resume bem os desafios que nós temos, meus irmãos. Fidelidade a Deus, fidelidade ao próximo, é consequência da nossa fidelidade a Deus. Ser leal, ser companheiro, ser íntegro, faz parte do caráter cristão e nós precisamos buscar isso diariamente diante do Senhor. Obrigado, pastor Roberval. Amém, que bom. E para não falhar na palavra, para honrar a palavra, se a gente aplicar o primeiro princípio, seja pronto para ouvir e tardio para falar, a gente vai ter mais cautela e mais cuidado para poder dar a palavra, a gente vai ter menos problemas lá na frente, né? Que bom. Pastor Carlos, esse ponto 8, ele fala que a lealdade é um aspecto de fidelidade. E Provérbios 17, e lendo, observando isso, e Provérbios 27:6, quais as características que vêm à sua mente aí? Bom, a primeira coisa que me chama a atenção, porque Provérbios 17 diz: um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Jesus diz assim: eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Se eu partir da premissa da lealdade de Cristo, eu vou entender que esse amor dele é um amor tão imensurável que eu não teria como medir, mas eu teria como trabalhar, além disso, na minha vida, proporcionar a vida também para a lealdade para com as outras pessoas.
não sendo submisso, mas sendo verdadeiro, expressando aquilo que realmente são verdades que estão contidas dentro do coração. Porque muitas vezes nós somos assim, levados por um instinto muito errado, no sentido de não corrigirmos as pessoas. As pessoas acham que a exortação bíblica ela é algo que confronta como você sendo melhor do que o outro, e não é isso. A exortação bíblica, ela demonstra a lealdade, ela demonstra o amor, ela demonstra o carinho, ela demonstra aquilo que Deus proporcionou na minha vida, que aquilo é tão bom que eu quero repassar para você da mesma forma, dentro do mesmo conceito, dentro da mesma proporção. Então, isso é algo interessante, porque a gente tem o exemplo lá de Jonas e Davi, né? Jonatas lá, na sua lealdade ao seu Senhor. E hoje, eu acho que o primeiro contraponto para nós seria: será que somos tão leais a Deus? Porque se a nossa lealdade não for verdadeira diante de Deus, ela acaba se tornando falsa diante dos homens. Então, quando eu tenho esse princípio, essa característica de ser leal a Deus, não importa o preço que eu pague, mas se Deus diz para mim: olha, não rebata as suas acusações, coloque isso na minha justiça. Ele diz: não procure outros meios, procure a mim. Eu sou a sua justiça, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que te direciona. E eu creio que muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós usamos da prerrogativa pessoal, né? Porque nós somos, eu creio que a tendência do próprio cristão é ter direitos e poucos deveres. Mas quando nós professamos isso em Cristo, isso traduz a nossa vida para as pessoas. Será que as pessoas veem em nós uma pessoa leal porque elas olham em nós e veem a imagem de Cristo? Ou será que elas veem a nossa lealdade como algo condicional? Como algo porque eu só sou leal a você porque eu preciso de algo de você, mas não uma lealdade verdadeira. Então, olha o que o Provérbios 27:6 diz: fiéis são as feridas de um amigo. Por que elas são fiéis? Porque, embora ela cause a ferida, ela vai cutucar aquela ferida, ela traz o remédio e o antídoto para que aquilo possa ser curado. Mas olha a diferença, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Judas traiu Jesus com um beijo. Quem viu disse assim: ele ama ele, olha como ele ama ele. Quem vê esse primeiro olhar de Judas vai dizer: nossa, que amor que ele tinha. Muito pelo contrário, ele era um amor interesseiro, enquanto durava e fosse bom para ele. A lealdade bíblica ela não pode partir deste princípio. Ela tem que vir somente através do Espírito para nos capacitar a realmente sermos, primeiro, leais com Deus. Segundo, verdadeiros conosco mesmo. Naquilo que eu tenho dependência, naquilo que eu também sou falho, naquilo que eu também posso, às vezes, não servir com excelência. E terceiro, demonstrar o amor de Cristo para as pessoas, que, assim como ele nos alcançou, como ele nos transforma, como ele está mudando o nosso caráter, a nossa integridade, os nossos princípios éticos e morais, assim também ele deseja fazer com aqueles, porque eu seria uma pessoa muito leal. Em aniversários, eu costumo dizer assim: eu gostaria de te dar um presente que você talvez ainda não compreendeu, que é o amor de Cristo. Mas isso é você quem precisa. Mas, mesmo assim, eu vou orar por você para que esse amor possa te constranger, assim como ele constrangeu a minha vida. Maravilha, que bênção, que dia abençoado, que reunião importante para as nossas vidas, e desafios e encorajamento para nós. Quero agradecer aqui aos amados, nosso tempo, chegamos aqui ao final do tempo, mas para a meditação, para o estudo, para a caminhada, estamos aí e o Senhor continua falando conosco de uma forma especial. Pastor Mark Johnson, queria que o senhor, passando já para o senhor já aí a direção, né?
fizesse os seus comentários também nessa questão da fidelidade aqui. E já está contigo aí, pastor querido, mestre, Deus abençoe, viu? Obrigado. Pastor Roberval, obrigado em nos facilitar nesta conversa de hoje. Só finalizando com duas observações, eu vou colocar até aqui no o chat, eu vou colocar tudo ali no WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Além de ser uma rede de amizade, irmãos até conversando sobre a palavra de Deus, isso pode ser um grupo de estudo. Tem muita coisa boa dita hoje. Quem sabe que você vai querer incluir na sua mensagem, porque eu estava ali tentando ouvir tudo que estava me impactando, eu coloquei ali. Aí vou colocar isso ali no chat e, claro, se você quiser até pregar sobre esse assunto, já tem muita reflexão bíblica que pode ser incluído na sua mensagem. Mas, pastor Roberval, eu queria encerrar aqui só chamando, dirigindo atenção de todos nós ali, lá no ponto 10, lá no ponto 10 da guia de estudo. Um desafio para cada um de nós, também para qualquer pessoa que está acompanhando esta conversa. Ponto 10 diz o seguinte: devemos conhecer não apenas os padrões bíblicos de autocontrole, mas também as áreas pessoais de fraqueza e vulnerabilidade nas quais precisamos exercer o autocontrole. Para aplicar esta lição, e houve muita coisa dita hoje, à noite, pense sobre suas próprias áreas de fraqueza, numa lista de oração particular. Esteja orando sobre essas áreas que Deus está falando contigo. Se você sentir a vontade em fazê-lo, fale sobre essa lista como um amigo de confiança, um amigo do peito, um amigo da alma. Porque essa conversa é o primeiro passo. Amigos só conversando. Muitas vezes nós precisamos até mais um passo para frente, de conversar diretamente com um amigo de alma. Isso não é aconselhamento, é alguém que vai andar contigo. Um amigo de alma, em que você pode pedir oração, prestação de contas, e deixar alguém até falar contigo, porque a Bíblia diz, de acordo com os Provérbios 27:12, o prudente percebe perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nossa oração, pastor Roberval, é que não haja nenhuma pessoa acompanhando essa conversa que seja a pessoa que vai sofrer as consequências nesta área de autocontrole. Mas todos nós sejamos prudentes, percebendo nossos perigos, nos humilhando e dizendo, eu estou fugindo ao meu refúgio, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui para servir. Se quiser ter mais conversas, essas pessoas aqui participando hoje estão na disposição de conversar mais contigo. Então, a coisa mais importante, não ande em isolação, mas ande em comunhão com irmãos em Cristo Jesus, buscando os mesmos objetivos. Glorificar Deus por meio de autocontrole e fidelidade da vida cristã. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa. Amém.